É equivocado orar em casa pelas pessoas que já morreram, incluindo os parentes, os familiares que já viajaram através da morte? Por acaso a oração, nesse sentido, atrairia esses espíritos de pessoas já mortas para perturbar a gente dentro de casa? Essa é a pergunta que nos foi feita aqui para o bloco Raciocínios Rápidos. Não, de maneira nenhuma, não é assim que funciona. Orar por aqueles que morreram é uma verdadeira caridade, uma das bênçãos maiores. Talvez a coisa que a gente tem de melhor para fazer com relação àqueles que já partiram, especialmente os espíritos que partiram em condições aflitivas, em situações não tão ideais, em situações de sofrimento, carregando consciência de culpa pelos hábitos que cultivaram na vida terrestre, pelo apego à vida material que causa sofrimento ao espírito desencarnado. Talvez o maior gesto de bondade que a gente possa fazer ao desencarnado é a oração por eles. Então não tem cabimento você em casa faz o evangelho e ora pelos desencarnados e isso fazer mal a você, a ponto de atormentar você e os desencarnados correr atrás de você. Isso não tem base doutrinária, não me parece lógico e coerente de acordo com os postulados espíritas. Muito pelo contrário. Diz Allan Kardec, os bons espíritos dizem isso a ele em O Livro dos Espíritos, que a oração pelos mortos alegram os desencarnados. Aqueles que estão aflitos recebem um bálsamo e ficam gratificados, reconhecidos. Aqueles que estão bem recebem como uma mensagem mental de carinho. É porque no corpo nós não temos ideia ainda dos benefícios da oração. Nós parecemos, no corpo, não valorizar tanto a oração. Parece que a matéria nos embota a sensibilidade e a gente não dá o valor profundo e talvez nem conheça ainda o valor profundo que a oração carrega. Talvez a gente nem tenha ideia do poder e do recurso que a oração tem, porque estando mergulhado na matéria do corpo físico, a matéria mais densa, a gente não perceba de maneira tão assim ostensiva, contundente, visível, os efeitos da prece sobre nós ou sobre os outros, né? Mas os desencarnados são unânimes em agradecer, em ficarem sensibilizados pela oração, a ponto de ficarem reconhecidos e a ponto, inclusive, de a gente fazer simpatia com eles, né? Criar, inclusive, laço de empatia. Ivone Pereira recortava as páginas dos jornais, quando, na época, havia muito isso, né? As páginas de crimes, de homicídio, de suicídio, saía o nome das pessoas falecidas, ela recortava para orar. E ela relata que fez inúmeros amigos que vinham visitá-la, agradecendo-lhe, abençoando-lhe a existência e, às vezes, ajudando ela durante a jornada. E a casa dela ficava, claro, com proteção espiritual. Então, o nosso parente que desencarnou, às vezes o nosso parente que desencarnou está ali no lar. Às vezes a oração por ele vai ajudá-lo a despertar para que ele compreenda que ele não está mais encarnado, inclusive para que ele possa agora caminhar em frente, ser socorrido, ser assistido pelos benfeitores espirituais, se for o caso, ser encaminhado para uma região do astral, do mundo invisível, para ser tratado, e se for o caso, voltar para visitar a família de uma forma saudável, sem estar ali se miscuindo na vida dos encarnados, sem estar ali participando de maneira negativa, perturbando e perturbando-se, mas agindo de uma forma equilibrada e visitando a família. Afinal, os laços de família e os vínculos de afetividade prosseguem. Mas não é a oração que vai fazer isso. Pelo contrário, a oração vai ajudar, inclusive, os nossos entes e afetos poderem caminhar e poderem se desenvolver, poderem se libertar do mundo material. É pelo contrário. Agora, o que a gente não recomenda é evocar. Então, quando você for orar, seja por um parente seu, seja por um amigo que desencarnou, seja por alguém que você não conheça, que você peça a Deus, que peça aos bons espíritos, que peça ao mundo espiritual superior, que envolva a criatura, e não você ficar chamando ou conversando mentalmente com a criatura. Porque ao conversar mentalmente ou a se dirigir mentalmente de maneira direta em relação à pessoa, ao desencarnado, realmente pode perturbá-lo e pode se caracterizar uma evocação. Evocação essa que pode atraí-lo, caso ele esteja em condição de ser atraído, ao reduto doméstico, às vezes perturbando e perturbando-se, ou se ele não se encontra em condição de ser atraído, essa mensagem mental que eu emito
tentando um diálogo mental com ele, acaba perturbando ele, porque da onde ele se encontra ele não consegue ser atendido, mas ele se perturba. Então, de maneira nenhuma, e isso causa a oração bem feita, pedindo a Deus, as bênçãos, causa mal-estar aos nossos afins, aos nossos vínculos afetivos que já se encontram na pátria espiritual, a não ser quando nós os evocamos, que aí é um método que não necessariamente é o mais ideal em condições dessa natureza, sobretudo quando o espírito não tem condição de nos atender por limitações de evolução espiritual, por alguma limitação de qualquer natureza, sobretudo de crescimento espiritual.